Não acredito que esse aqui é o terceiro vídeo que eu tô gravando desde que eu cheguei do meu serviço aqui. Nunca pensei isso, mas é porque eu fui desenrolando os assuntos, né? Vamos para mais um assunto? Vamos lá então, né? Olha só. Gente, deixa o like para mim no vídeo e inscreve no canal. Deixa eu ver aqui. Ó, minha amiga Isabela Maximiano. Triste ver que a gente já não é mais respeitada, nem por pessoas de fora e muito menos por quem a gente achava que sempre estaria do nosso lado, nossos pais. Isa, vou te respondendo assim, pausadamente, vamos lá. Eu nunca achei que meu pai me respeitava, não, porque a única coisa que meu pai fazia com nós era dar surra em nós, em mim e no meu irmão, tá? Até quando a gente era bem pequena, uma vez ele bateu tanto em nós que meus avós ainda eram vivos, né? Meu avô e minha avó não estavam nem andando mais direito, saíram os dois lá para se intrometer lá no meio da surra que meu pai estava dando em mim e no meu irmão, para falar que se meu pai continuasse, eles iam lá chamar a polícia pro meu pai, meus avós. Olha só para vocês verem, gente, o tanto que isso me marcou, que meu avô morreu eu tinha 12 anos e minha avó morreu do meu lado eu tinha 14 anos. E olha só, e eles ficaram acamados. Isso era antes deles serem acamados. Ou seja, gente, muito novinha, meu pai arrancava sangue das nossas costas com aquelas varas de goiaba. Meu pai, entendeu? Meu pai batia demais na gente e tal. Então eu sempre entendi, né, que eu não ia ter muito apoio do meu pai mesmo, devido ali tudo que ele fazia com a gente, viu? Então, da minha mãe sim. Só que a minha mãe era bem mais brava, viu? Minha mãe nos batia também, porque a gente fazia algumas coisinhas erradas. Minha mãe batia em nós também, viu? Então é isso. Só que minha mãe sempre foi uma mulher boa, mas ela corrigia nós batendo em nós, viu? Então, Isa, eu sabia do meu pai, eu tinha plena consciência disso, né? Eu via que as pessoas ficavam com dó de nós e tudo, mas eu tinha plena consciência, porque as pessoas viam meu pai batendo na gente, né, e tal, não sei o que, né? Eu tinha plena consciência sobre meu pai, viu? E aí, ó, aí você comentou, né? Eu sei que o seu pai não te tolera. Ele só não faz nada porque hoje em dia já está bem debilitado. Isa, assim como eu comentei no outro vídeo, eu não tinha muito percebido isso não, né? Mas assim, da última vez que eu tive lá, observando assim mais um pouco, eu vi assim os olhares do meu pai pra mim de reprovação, né? E eu, gente, eu não queria muito acreditar nisso, mas eu acabei percebendo isso, né? E meu pai, gente, apesar dele estar debilitado, ele não mudou. Ele tá do mesmo jeito, né? Assim, do mesmo jeito, né? Aí você continua aqui, ó. Eu e você sempre conversamos. Sim, Isa. Te falar aqui uma coisa, minha amiga, que você falou e tá assim na minha cabeça, ó. Porque eu converso bastante com a Isa, né, gente? E aí, tava falando pra ela, né? Gente, hoje em dia, eu agradeço tanto, assim, tanto. Eu fico agradecendo, eu fico assim, Senhor, meu Deus, obrigada por aquela adoção não ter dado certo, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor me ajudou muito, Senhor. Da adoção não ter dado certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E por outro lado, gente, eu gostaria muito que tivesse dado certo, porque eu queria dar netinhos para minha mãe, inclusive para o meu pai também. Quando a gente estava lá na adoção, quando eu estava na adoção, né, eu tinha cortado relações com eles, né? E eu pensava assim, se a minha adoção dessa criança der certo, assim que a adoção sair, eu vou levar a criança lá para conhecer os avós dessa criança, né? Só que aí aconteceu tudo que aconteceu, a adoção para mim foi negada. Um dos motivos também foi porque eu não tenho rede de apoio, né? Etc e tal, né? Então, gente, eu consigo entender hoje em dia, compreender o fato que não deu certo, né? E a Isa, gente, falou assim para mim, né? Conversando com ela, né? Ela falou assim: tem horas que isso me pega muito, essa história da adoção, gente. Porque as pessoas lá no garimpo do Bandeira, eles olham com um ar de reprovação, inclusive para minha mãe. Percebo isso, né? E teve uma que chegou a mais fundo, assim, quando eu ia lá visitar eles, né? Aí tinha um ônibus que parava lá em Planura, né? Na ida vinha direto que o ônibus vinha de Barretos. Na volta, o ônibus parava lá e ele
entrava no garimpo, que saía daqui, entrava no garimpo, depois ia pra planura. E aí eu pegava esse ônibus 4 horas da tarde, ia pra planura e esperava outro ônibus que vinha lá de Barretos depois pra planura. Aí esse não entrava no garimpo e esse vinha embora e era o que eu voltava pra cá. Então na hora de ir até tinha um ônibus que ia pro garimpo, mas depois não tinha mais ônibus pra trazer de volta. Então eu ia até planura e de planura depois eu pegava esse ônibus, né? Pois bem, num dia eu entrei nesse ônibus, né? Na volta, desci lá em planura também e uma outra senhora também, né? Que morava lá no garimpo, ela mora lá até hoje, né? Inclusive a filha dela estudava até comigo e tal, né? E ela foi, gente, falar assim pra mim, né? Falar assim, nossa, mas que dó da sua mãe, sabe? Não vai ter nenhum netinho, vocês não vai dar nenhum netinho pra ela. Você, né? Seu irmão, né? Padre, né? Me quer estudar pra padre, né? Nossa, coitado, não vai, coitado dos seus pais, não vai ter nenhum netinho. Gente, isso machuca a gente, sabe? Assim, isso magoa a gente. E você percebe também a frustração nos pais das pessoas homossexuais, ainda mais os meus, né, gente? Principalmente o meu pai, né? Por você não dar, assim, esses netinhos pra eles. Você percebe isso neles. É outra geração, entendeu? Então, gente, isso aí magoa a gente demais, sabe? Por mais que minha vida iria ficar muito difícil, eu queria ter tido a oportunidade de dar essa felicidade ali pra eles, né? Pelo menos isso, entendeu? Pelo menos isso, levando em conta isso, entendeu? Né? Essa felicidade, né? Deles terem netinhos, netinhos vindo através de uma decisão minha, entendeu? Então, gente, e aí para não ter esse falatório lá das pessoas, esse olhar de cobrança das outras pessoas, porque a gente sabe que tem, né, gente? Ainda mais em vilarejo, em lugar pequeno, tem, não tô falando pra vocês, gente, que tem, né? Pois bem, aí tava comentando isso com a Isa, né, e tal, né? Isso é algo que me deixa triste às vezes, né? Por outro lado, muito agradecida por não ter dado certo. Porque, gente, se eu tivesse aí com essa adoção e tudo, se tivesse dado certo, gente, eu jamais estaria nesse patamar do meu financiamento que eu estou, né? Porque, gente, eu tiro praticamente um salário mínimo todos os dias, todos os meses, dia não, todos os meses, e tô mandando pro meu financiamento. É isso que tá me proporcionando chegar nessa longevidade assim, com o meu financiamento, né? De tipo assim, ó, minha casa, 136 mil, já paguei 100 mil, né? E falta só 36 mil para eu pagar, né? Se eu tivesse numa adoção, né, com a criança, poderia tirar um salário mínimo, sendo que eu sou uma pessoa assalariada, e mandar pro meu financiamento? Jamais, né, gente? Alimentar criança é caro, né? E ó, tem que van para levar para escola e não sei o que, criança tem gasto, onde sai tem gasto, não sei o que, tudo é gasto, né? Ainda mais no Brasil, no país que a gente vive, né? Então eu não teria como estar fazendo tudo o que eu estou fazendo, gente. E outra coisa, eu com uma criança, da onde que eu ia ter condições de tirar 300 reais, que é meu laser aqui, 300 reais cada sessão, de 60 em 60 dias tem que ir lá. Fiquei praticamente um ano sem ir lá, 10 meses, porque eu não estava tendo condições de ter 300 reais aqui das sessões, né? Aonde que eu iria tirar? Eu, nessas condições que vocês me conhecem, mandando um salário mínimo pro meu financiamento. Cada sessão de laser mais 300 reais. Fora as minhas outras despesas. O cachorro ali, gastei praticamente um salário mínimo com o cachorro, porque ele ficou doente esses dias, vocês sabem. Imagina eu com uma criança, gente. Pra ir lá na minha mãe é pago. Pago. Teve um mês que eu gastei 400 reais, só indo e vindo. 400 reais. Gente, sou uma pessoa assalariada. Agora eu tenho o meu adicional noturno, mas faz um ano só. E é pouco também, não é tanto, mas já me ajuda, né? Então, gente, né, assim, pelo menos, né, eu tô podendo focar em outras coisas. Até uma pessoa que eu conversava com ela, né,
Aí ela falou assim, já que não deu certo, pelo menos agora você vai poder focar mais na sua transição, né? Fazer as coisas que você quer e realmente é isso, né, gente? Então, assim, aí a Isa pegou e falou assim pra mim, né? Que ela me achava bem louca nessa época de adoção, né? Imagina se você tivesse pegado, a Isa falou, imagina se você tivesse pegado uma criança, você ia ter que devolver, não sei o que, não sei o que. Nossa, gente, foi quase uma facada assim no meu coração, ó. Pá! Não, o coração é aqui. Esquerda. Pá! Eu confundo direita com esquerda. Por isso que eu me dava tão mal na habilitação, porque eu tinha que ficar sabendo. Direita, esquerda, não sei, confundo muito. Se confundo mesmo. Pá! Nossa, mas isso tá na minha cabeça, assim, martelando, né? A Isa, que é da comunidade LGBTQIAPN+, minha amiga, falando pra mim que me achava que eu era uma pessoa extremamente louca nessa época por estar querendo adotar uma criança. Se eu falar pra ela, ela tem áudio meu lá, que depois eu comecei até a chorar porque depois entrou em outro assunto, né? Comecei até a chorar. E eu tava me segurando pra eu não chorar, não. Mas eu chorei, que eu não aguentei. Depois que entrou num assunto mais delicado, eu chorei. Gente, e essa frase dela, ela falando que me achava louca, porque por eu estar querendo adotar uma criança, né? Assim, gente... Aí, naquele dia que eu gravei aquele vídeo, né, falando assim, nossa, gente, hoje em dia, graças a Deus, que a adoção não deu certo, né, porque eu tô com muitas dificuldades, enfrento muitas dificuldades e tal, né. Aí teve uma que entrou aqui no meu vídeo e falou assim, nossa, mas agora que você percebeu isso, desde quando você gravava esses vídeos falando, tudo que você tá falando eu já sabia de você. Eu acho uma afronta, gente, quando alguém me fala uma coisa dessa. Porque você tem uma visão diferente da história que eu tenho. Só eu sei das minhas necessidades. Só eu sei o que eu passo. Só eu sei como é morar aqui. Só eu estou dentro de mim. Entendeu? Então, assim, gente, né? Assim, eu tive que viver tudo isso, passar por tudo isso, assim, sabe? Pra eu ter esse pensamento, né? Assim, isso machuca a gente demais. Essa conversa, esse assunto. Gente. Mas eu entendo você falar assim, né? Você falar, Isa, que me achava uma pessoa louca, né? Mas pra vocês, gente, possa ser uma loucura. Só que pra mim não era. Era meu sonho. Entendeu? O meu sonho. Gente, eu pensava muito em ter uma criança, sabe? Em cuidar da criança. Era meu sonho. Por mais que para vocês pareça uma loucura, que vocês pensam mais do que eu às vezes, né, que vocês são de fora da história, mas assim, gente, eu tinha até mais condições, né, no que se refere a YouTube, redes sociais, né, do que eu tenho hoje. Mudou muito, né, as coisas, mas assim, eu me via tudo cuidando de uma criança, gente. Eu comprava meus móveis da minha casa pensando nisso, né? Nessa minha adoção. Pensando assim, vou comprar os meus móveis, porque depois eu vou adotar uma criança e tal, não vai ter como eu ficar comprando móveis e tal, né? Então eu comprava meus móveis pensando nisso. Tanto é que meu guarda-roupa, comprei ele bom, pra justamente eu nunca mais ter que comprar guarda-roupa na minha vida. E ele tá ali até hoje, gente, sabe? Eu pensava muito nisso, sabe? Então, gente, isso magoa a gente, magoa. Eu sei que não é a intenção de vocês, né? Magoar nem minha amiga Isa, ela gosta muito de mim, né? Gente como eu, como Eli, né? Eli tá aí, né? Me assistindo, né? Mamon, que é o Eli, né? É como nós. E magoei mais porque veio da minha própria comunidade me falando isso, né? Que me achava louca, né? Assim, nessa época de querer adotar. Eu não era louca, gente, não era louca. Eu tava tentando realizar um sonho. E somos seres feitos de sonho. Sem sonho, o ser humano não vive. Sonho é o que nos move. A gente só levanta da cama porque a gente tem sonho, né? Só que hoje em dia, gente, eu entendo que isso não era pra mim, né? Que assim, né? Lembrei de uma coisa que eu queria falar, gente. Nossa Senhora. Aí, depois fui entrando em outros assuntos com a minha amiga Isa, né? Que é essa aqui desse comentário. Aí a Isa pegou e falou assim, amiga... Você já pensou em ir lá em procurar igreja e tal? Que eu já passei por isso também, por umas dificuldades, né? Procurei a igreja atrás de cesta, eles dão cesta, né? E pelo amor de Deus, não, Isa, nossa.
não é assim, não é assim, não leva por esse lado. Que eu falei pra ela que eu passei por umas coisas esse ano que eu não precisava de ter passado, né? E eu não precisava de ter passado, gente. Por que eu não precisava de ter passado? Porque, gente, em vez de eu ter pegado o meu dinheiro, ido lá, comprado meus alimentos, comida mesmo, né? Eu que já passei até necessidade na minha vida e tal, né? Não, comprei alimento não. E sabe o que eu fiz pior? Não, fui mais longe. Peguei todo o meu dinheiro que eu tinha, uma merreca guardada, e mandei tudo também pro meu financiamento, né? Onde eu cheguei? Naquela dificuldade que eu tava. Na última vez que eu tinha passado foi no tempo ali da autoescola, 2023. Voltei novamente para aquela dificuldade ali, né? Aí, né, é uma má interpretação, viu, Isa? Não é que eu tô assim, nossa, tô passando fome, não sei o que, tem que ir lá na igreja e tal, não sei o que. Não. Foi um mau gerenciamento meu, né? Que eu peguei meu dinheiro, em vez de eu ter comprado alimento, eu mandei pro meu financiamento. É uma coisa errada? Não, né? Mas assim, eu dei ênfase ali no meu financiamento e depois arquei com as consequências disso, né? Então, Isa, pelo amor de Deus, gente, eu já precisei, né? Numa época eu tinha até um namoradinho, a gente foi lá na igreja, pediu, eles deram cesta pra nós, né? Até depois eles foram na nossa casa, ainda chegou lá na casa que a gente morava, ainda falou assim pra nós: nossa, mas dois homens em casa, vocês não tá tendo condições, né, e tal. E nessa época eu já trabalhava nesse lugar que eu tô, e aí passava dificuldade com esse outro rapaz que morava comigo, e aí eu já tinha trabalhado nessa igreja também, e eles davam cesta pra nós, né? Então, Isa, sei o que você falou, viu? Não leva pra esse lado, gente. Aí tem pessoas que realmente estão precisando de cestas. Cesta básica, pelo amor de Deus. Não quero tirar a vez dessas pessoas e eu não preciso disso porque eu trabalho, viu, gente? Tá? Eu tenho meu dinheirinho, eu mando pro meu financiamento. Eu preferi mandar pro meu financiamento, tá? Foi uma decisão minha, gente. Por isso que eu não falo mais para as pessoas assim, gente, você tem que mandar pro seu financiamento sim, né? Amortizar e tal, só que você não pode fazer como eu, não. Você não pode, em alguns meses, zerar sua renda, suas carteiras e tudo, porque a vida continua, né? Você vai encher a barriga, vai cagar, vai sentir fome de novo, você vai ter que comer. E se você não tiver dinheiro pra você comprar pelo menos pão ali pra você encher sua pança, você vai fazer o quê, né? E a Isa até depois me respondeu: nossa amiga, não faça isso mais não, porque você pode passar mal, ter que ir pro hospital, ter que comprar remédio e tal, né? Então é isso, mas aí queria retundar aqui tudo num vídeo só e já responder, viu? Mas o que a Isa me falou mexeu demais comigo, essa história da adoção, né? De me achar que eu era uma pessoa louca naquela época. Jamais eu acho que eu era uma pessoa louca naquela época da adoção, quando eu queria adoção, né? Jamais, né? Porque era um sonho meu, eu estava atrás de realizar o meu sonho. Só que essas crianças, gente, essa romantização que eu tinha de adoção, né, já saiu da minha cabeça. Essas crianças em si, que estão lá, nessas casas, nesses abrigos, né, no lar, né, nessas casas que são abrigos lar, né, elas já estão ali cheias de traumas, elas já têm a vida delas ali muito debilitadas, e a minha vida já é uma vida cheia de trauma já também. Para que eu quero trazer uma criança, gente, para viver mais traumas aqui comigo, né? Não quero isso, né? Então, e principalmente, gente, pela minha situação assim financeira, né? Gente, eu quero fazer várias coisas aqui em casa, né? E mais e tal, e não sei o que. Quero fazer mudanças assim no meu corpo. Toda mudança é dinheiro e tal, né? O cachorro tem um gasto com os cachorros e tal, né? Gente, só ali de fora, ó. Os ferros, que eu queria colocar ferro aqui para cobrir a frente da casa. Antes da pandemia ali, essas coisas, eu já tinha ido ver isso, né? 20 mil reais só os ferros para colocar aqui em frente à casa. O Elin queria mais 5 mil para levantar aqui as paredes, né? Para dar caimento ali e tal, que eu pedi para fazer umas paredes ali também e tal, não sei o que, mais 5 mil. Fora as telhas, que essas telhas daqui é mais caro, porque é telha de cimento, né?
Tem mais isso. E, gente, a minha idade tá passando. Eu já tô com 35 anos. Abril eu faço 36, né? Desde que eu comecei ali minha transição, que foi depois que deu um não ali da adoção, né? Já passaram praticamente ali, ó, 4, 5 anos e eu praticamente só fiz aqui o laser. Imagina eu com uma criança e com esse tanto de coisa para eu realizar, para eu fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Então, assim, gente, entendo o meu pensamento naquela época que eu queria muito, só que não condiz mais com a minha realidade. Minha realidade é outra já. E as minhas necessidades são outra, né? Me ofendo, sim, me ofendo com essa história, né? Assim, hoje em dia já acredito que seja um livramento para mim, né? Mas é algo assim que mexe comigo, né? Mas eu acredito que não seja realmente para mim, que eu não tenho condições para isso, de ter uma criança, viu, gente? Tá bom? Aí, vamos continuar aqui, que a Isa tá indo aqui, ó. Eu e você sempre conversamos, ok, mas até hoje eu não entendo por que você voltou a ter contato com eles. Mesmo assim, eu respeito sua decisão de verdade. Isa, por que eu voltei a ter contato com eles? Temor a Deus. Eu quero ir para o céu. Tem gente que tá aí me assistindo e que depois entra em outros vídeos meus e vai lá e fala assim pra mim: você jura que você vai pro céu, né? Gente que tá aí me assistindo, entre outros vídeos falando isso. O que essas pessoas estão querendo dizer com isso? Que por eu ser assim como eu sou, que por eu ser homossexual, eu jamais vou entrar no reino do céu. Vou. Agora, você acha que você vai entrar? Se você tá me julgando assim, você tem mais chance de não entrar do que eu. E, gente, não é balela isso. A gente tem que lutar pra gente ir pro céu. Eu comecei a ver muitos vídeos da vida de Jesus Cristo e foi uma vida sofrida. Pra gente ter essa oportunidade de viver e vir aqui jogar tudo na lata do lixo. Sabe? Isso aqui, essa respiração aqui, isso aqui é algo divino. Isso aqui é só o corpo também, é a matéria. Nós somos um espírito, né? E nós estamos tendo aqui a chance da gente viver, da gente melhorar, da gente evoluir e tal. E tem algumas pessoas que não, que torcem o nariz, né? E aí, gente, por quê? Temor a Deus. Eu quero entrar no céu. Né? Então, por mais assim que eu tenha o meu livre-arbítrio, que eu tomei as minhas decisões e tal, né? Eu sei ali, eu quero assim, eu não quero guardar mágoas, gente. Eu sei, mas justo você que é tão rancorosa, grava vários vídeos, não sei o que, descendo a ripa aqui nas pessoas e tal. Sim, mas eu tenho que responder também aqui à altura, como as pessoas aqui me respondem, porque senão eu passo até mal, né? Eu estou indo lá na casa dessas pessoas falar o beabá para essas pessoas? Falar o que é certo, o que é errado para essas pessoas? Não. Mas elas entram aqui no meu canal, que é a minha casa aqui, e vêm falar as coisas para mim. E eu também vou e falo as coisas para ela também, porque eu não vou abaixar minha cabeça não, entendeu? Já passei por coisa demais na vida, entendeu? Então eu retruco mesmo, né? Mas aí, gente, você tem que dar uma balanceada nas coisas, né? Por outro lado, eu quero ser uma pessoa boa também, porque ninguém, tá? É uma pessoa totalmente boa ou totalmente má. Não, as pessoas oscilam. Tá? Não existe assim, super-herói e o vilão lá totalmente não, tá? As pessoas oscilam. E quando uma pessoa, ela quer se passar aí de totalmente boazinha, desconfie que ela não é boazinha assim não, tá? Ficou claro? Tá, Isa? E é só por causa disso mesmo que eu quero ter a minha consciência limpa. Consciência tranquila de ter feito a minha parte. Fiz a minha parte. É a minha parte. Outra coisa,
Tem muita gente na internet que fica aí depondo contra a família, não sei o que, não sei o que e tal, que não sei o que. Ah, eu acho essa história um saco, de família, de sociedade e tal. Vai lá no perfil dessas pessoas famosas, para vocês verem essas pessoas lá, com as fotinhas lá, de família, de comercial de margarina, super perfeitas. Mas na hora dessas pessoas virem falar de família, elas falam, né? Mas estão lá com as famílias dela, né? Gente, é manter ali o requisito, sabe? Cumpra o seu requisito. Gente, vamos fazer a nossa parte? E assim, os outros são os outros, né? Só que o fato de eu ter voltado lá é temor a Deus. Porque querendo ou não, é meu pai e minha mãe, são meus familiares. Vocês estão entendendo? É isso. E não, eu não sou uma pessoa boa e nem má, não. Eu oscilo, tá? Porque eu tenho também os meus deslizes, tá? Então é isso. E tudo que eu tô falando aqui é verdade também, tá? Viu, Isa? Clareou, tá? Isa. Nós vamos morrer, meu bem. Nós vamos pro julgamento, tá? E como é que a gente vai fazer lá no julgamento de explicar, nossa, eu fiz isso. Mas você tentou dar uma contornada isso, pensar um pouco diferente, sabe? Você foi lá na Terra para você dar uma melhorada, uma evoluída, assim, e olha onde que você chegou. Já tô vendo, São Pedro falando para mim lá, sabe? E precisa disso? Não. Eu não tô respirando, eu não tô viva. Então não dá pra mim tentar ser uma pessoa diferente hoje do que eu era ontem e amanhã diferente do que eu sou hoje. Isso é evolução, evolução de espírito. Por mais que seja difícil, é difícil, gente. É muito difícil. Vou dar um exemplo pra vocês agora de difícil, é difícil. Tem umas pessoas que aprontaram comigo. Aprontaram, né? Não me estenderam a mão. Precisei muito da ajuda dessas pessoas, né? E aí até vão lá, tá? E aí supostamente queria vir aqui em casa, né? E eu não sei se eu gostaria de recebê-los aqui. Porque eu não sei ser uma pessoa falsa com outras pessoas que eu tô dando um exemplo pra vocês. Porque quando eu precisei muito deles, ninguém me estendeu a mão. E diferente do meu pai e da minha mãe, que são meu pai, minha mãe e tem meu irmão também, essas outras pessoas são um pouco mais afastadas. Então aí tem uma dificuldade aqui no meu coraçãozinho, assim e tal, sabe? Tipo assim, não, eu lembro que você fez comigo e tal, não me estendeu a mão. Eu lembro de tudo isso. Então tem um resquício, assim, tem um rancorzinho aqui no meu coração. Não vou negar pra vocês não, que eu não sei ser falsa. O que adianta também vir aqui em casa e eu não me sentir bem com a presença deles aqui? Porque viraram as costas pra mim quando eu mais precisei. Me enxotaram de lá e me levaram de volta lá pra casa dos meus pais. Porque não me queriam lá na casa deles. E eu não sei falar que tá tudo bem assim, mesmo depois de anos, porque não tá não. Eu lembro do que vocês fizeram comigo. E aí, Isa, aí você vai falar assim pra mim, ah, mas te avisei, né? Isa, vírgula. Aí meu pai e minha mãe é temor a Deus. Voltei lá por temor a Deus. Outras pessoas são outras pessoas. Tá entendendo? Né? E é o que eu falei pra vocês. Ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim, não. As pessoas oscilam, entenderam? Então, com essas outras pessoas tem um... Ai, sabe? Sofri demais lá. Sofri demais. Eu lembro que no banheiro de uma casa dessas pessoas aí, né? Eu chorei copiosamente dentro do banheiro. Porque eles tinham me tirado da casa lá dos meus pais, né? Meu pai não me queria mais lá e me tirou de lá e me levou para esse lugar. E aí depois, nesse lugar, eles também não me queriam lá.
me tiraram de lá e estavam me mandando de volta para casa do meu pai. Foi quando eu me assumi pro meu pai, que eu voltei e me assumi pro meu pai, e meu pai também não me quis lá, me colocou para fora de lá. Minha vida virou essa confusão aí, né? E, gente, eu sentia um trem, assim, dentro do meu coração, dentro do meu peito, quando a minha mãe, as primeiras vezes que eu vi que minha mãe abaixava a cabeça ali pro meu pai, e eles me tiraram de lá, do ventre ali deles, e ter me levado para esse outro lugar, assim, foi como se eu tivesse tido uma ruptura, assim, com eles. Uma ruptura, certo? Sabe quando você perde, assim, aquele... O seu colar, é colar umbilical que fala ali, né? Quando o bebê nasce, quando corta ali o colar ali umbilical, sabe assim? Senti isso quando eles me colocaram para fora de casa da primeira vez e que depois essas outras pessoas não me queriam lá também na casa deles também, né? Então, gente, eu tenho memória boa, eu lembro que você fez comigo, né? Eu lembro, entendeu? Né? Então, é difícil, tá vendo? O ser humano é difícil, né, gente? Aí a Isa continua aqui, ó. E por favor, não fica brava comigo. Não vou ficar, Isa. Já te falei aqui, já até falei, né? Uma coisa que você falou que mexeu muito comigo, né? Eu gosto de você e quero que saiba que sempre vai ter o meu apoio em um porto seguro aqui comigo. A Isa falou porto seguro porque eu chorei. Chorei conversando com ela, gente. Chorei. Nessa nossa caminhada como pessoa trans, a gente precisa andar de mãos dadas, uma dando força à outra, justamente. Que Deus sempre te dê saúde. Não estava entendendo minha letra aqui, que eu fiz uma letrinha aqui de Faustão que eu não estava entendendo. Para que você nunca precise de ninguém. Infelizmente, Isa, sempre vamos precisar de alguém. Até na nossa última hora, para segurar o nosso caixão, vamos precisar de alguém para segurar o caixão. E que possa ter sua casa, seu cantinho só para você, cheio de paz e conforto. Que Deus te abençoe, minha amiga. Amém. Tá? Amém. Muito obrigada mesmo. Gente, eu quero tanto, assim, às vezes eu quero tanta coisa na vida, mas assim, sabe uma coisa que eu queria muito, assim, falando pra vocês aqui com sinceridade? Queria muito, gente, apenas ficar em casa, sabe? Ficar aqui na minha casa, gente. Assim, ficar em casa. Meu pai arrumou uma confusão lá no bar, e que eles iam pra sempre galinhada, que fazia galinhada depois do horário do bar, né? Eles iam lá pra sítio onde tinha galinhada, etc e tal. E tinha casa de policial lá na época, lá no garimpo, né? E numa dessas galinhadas, depois do expediente do bar ali do meu pai, quebraram o braço do meu pai. E eu tive que ficar e ajudar meu pai no bar. Eu tinha ali entre 6 e 8 anos de idade. E desde 6, 8 anos de idade, eu não sei o que é ficar em casa. Eu até comentei isso com a minha psicóloga também. Eu falei pra ela que eu gostaria de ficar mais em casa. Porque, gente, e desde 6, 8 anos de idade, eu já comecei a ter o compromisso de ter que ir para o bar do meu pai. Ficar no bar. Eu não sei o que é ficar em casa, gente. Ir pra casa, ficar em paz, sabe? Não sei o que é. Gostaria muito disso. Muito disso. 2018, gente, assim que eu mudei pra cá, né? Tava recente. Nossa, pegava muito assim, sentia uma vontade assim de ficar em casa, querendo ficar na minha casa, sabe, gente? Eu sinto muita vontade de ficar só em casa. E eu falei isso pra minha psicóloga, né? E ela falou assim pra mim, quanto tempo você fica em casa? Eu falo, tanto. Ela falou assim, nossa, você fica mais que eu quase não tô ficando em casa. Mas, gente, sinto muita falta de ficar em casa. Sabe assim, gente? Eu não sei se vocês me entendem. Porque teve uma vez que eu falei isso. Nossa, pra que eu fui falar isso? Que eu queria ficar em casa. Teve uma que entrou aqui e falou assim, não, que é isso? Uma pessoa jovem como você, querendo ficar em casa, tem que trabalhar, que não sei o que, que não sei o que. Gente, chega. E depois, juntando tantas coisas, pra quê? Se vamos morrer. Ainda mais eu, como pessoa homossexual. Deixar isso pra quem? Pra quem nunca me ajudou com nada? Pra quem sempre teve preconceito comigo? Pra quem nunca esteve do meu lado? Pra quê? Não precisa dessa correria toda. Só que somos feitos de sonhos, né?
E depois de eu conseguir aqui pagar essa casa, gente, eu quero dar uma maneirada, depois eu tenho meus sonhos ainda que eu quero realizar, mas eu gostaria muito de realizar esse sonho, que o sonho é o quê? É ficar em casa. Ficar em casa. Gostaria muito, gente, de ficar em casa. Entendeu? E arrumando minhas plantas lá, aí que eu sinto mais vontade de ficar em casa. Sim. Tem dias que é difícil ter que ir trabalhar e não ficar em casa. E aí, gente, a gente tem uma leve impressão, assim, que a gente vai trabalhar à noite e que a gente vai ter muito tempo livre pra gente pintar e bordar. Só que, leve engano, salvo engano. Você não tem esse tempo, porque do seu tempo que você tem pra ficar em casa, você ainda tem que tirar o tempo pra você dormir. E dormir é relativo. Ainda mais as pessoas que moram só, que não tem ninguém pra fazer nada. Se a pessoa quiser comer, a pessoa tem que fazer alguma coisa ali, que você já mora só já. Aí você tem que acordar ainda um pouco mais cedo pra você fazer alguma coisa pra você comer ainda, né? Então assim, gente, aí o tempo que eu passo acordada aqui em casa, disposta mesmo a fazer alguma coisa, é pouco. Sabe, gente, que às vezes tá quase na hora de eu voltar pro meu serviço, aí que vem um pique assim, ó, de eu querer fazer as coisas assim, tal. Aí já tá na hora de eu tomar banho pra ir pro serviço de novo. E aí à noite ali, noites são difíceis, né, gente? Então, gente, eu tinha parado de chorar, mas nos últimos tempos tá vindo uma pressão psicológica assim em cima de mim, que desde o dia do laser lá também, gente, senti muita dor, então mexeu muito com a minha cabeça. E tá meio dolorido aqui, mexeu muito com o meu psicológico, tá? Então é isso. Isa, beijo pra você. Acho que eu já falei aqui demais, né? Expliquei tudo, né? O fato que você falou da adoção aí, de me achar uma pessoa louca, ainda mais o peso que teve, você sendo uma pessoa trans assim como eu, nunca mais vou esquecer disso que você disse pra mim, né? Mas eu consegui explicar aqui pra vocês também, né, gente? Bom, gente, aí eu comecei esse vídeo aqui também porque eu queria muito responder este comentário que eu vi, que foi, ó, dia a dia com Lindaura. Bom dia, amiga. Oi, Lindaura. Bom dia, ainda é bom dia quando eu tô lendo isso aqui, viu? Bom dia, amiga. Tudo bem com você? Sim, Lindaura. Tudo bem, sim. Amiga, teve uma vez que vocês se davam bem, né? Tá falando daquela tia minha, né? Que vocês se davam bem. Ela até te deu uma camiseta no Natal, lembra? Sim, lógico, foi ela mesma. Eu me lembro disso. Se eu tiver certa, você me fala, por favor. Sim, é isso mesmo, Lindaura. Mas pode ser que você seja uma pessoa nova aqui nesse canal e que você não tenha me acompanhado nos meus vídeos mais antigos, né? Mas essa tia minha aí, ela nunca gostou de mim. Nesses dias aí que eu voltei lá, que eu fiquei 5 anos sem ir lá, né? Aí ela tava mais maleável comigo, né? Mas assim, gente, ela sempre fez questão de me desmerecer. Aí, nessa época que ela deu o presente, né? Ela falou assim pra mim: pelo menos faculdade você fez? Fez alguma coisa? Assim e tal, né? Eu falei assim, não. Ela falou assim: ah, se você tivesse lá na usina, tava ganhando 3 salários. Assim. E eu falei assim, não, tô lá no meu serviço mesmo. Lá tá bom pra mim lá, sabe? Ela sempre quis me desmerecer. Ela falando aí pra mim essa questão de estudo é tão assim frustrante e decepcionante, porque olha a situação que eles me colocaram, gente. Me colocaram pra fora de casa quando eu tinha 18 anos e querer vir cobrar estudo de mim, uma pessoa que teve que lutar pela minha própria ali, comer, alimentação, tive que lutar pra mim me alimentar e ainda pensar assim em estudar, sendo que eu não tinha nem onde morar, não tinha um teto, não tinha nada. E ainda querer exigir pra mim que eu ainda estudasse, que eu fizesse faculdade? Não, gente. Algumas pessoas vão para esse caminho assim. Mas eu tinha que optar pelo trabalho e pela minha alimentação. Porque como é que eu iria me manter se eu não trabalhasse? E nada se encaixava assim de escola assim e tal. E eu também tinha cansado já de escola e tal. E fiz ali o ensino médio e tal. E que pra mim ali naquele momento tava ótimo, né? Tava ótimo, né? Eu tinha era que trabalhar. Gente, deu certo. Porque eu estou aqui e você tá aí me assistindo. Qualquer coisa diferente disso, eu não estaria aqui e você não estaria aí.
Certo? Então, eu fui por um caminho que eu cheguei aqui agora e eu tô aqui agora e você tá aí, né? Foi o caminho errado? Não. Foi o caminho que eu tinha que ir, o caminho que eu tinha que seguir, entendeu? E é isso. E aí, gente, se você percebeu aí, ela quis me diminuir aí mais uma vez. Viu? Mais uma vez quis me diminuir aí, viu? E não deu só a camisa não, viu, ô Lindaura? Ela me deu R$1.000, só que na verdade ela ia dar era R$2.000. Mas aí ela deu R$1.000, depois ela ia dar em janeiro mais R$1.000 pra mim. E aí a gente discutiu lá no final do ano e ela só deu os R$1.000 mesmo, tá? Inclusive dessa vez aí que discutiu lá, ela falou que não era mais nem pra eu voltar lá, viu? Supondo ali que ela é dona de tudo aquilo ali, que não era nem mais pra eu colocar o pé lá. Olha, audaciosa, né? E falou ali na minha cara que ela não gosta de mim mesma, o que não é segredo mesmo, viu, gente? Teve uma época também que o meu pai não me queria na casa dele. E, gente, aquela casa lá não é como é. Lá era bem, inclusive, menor do que aquilo, né? Eles alargaram também a casa, né? E aí, gente, meu pai não me queria lá, então eu tinha que dormir lá na casa dela, né, assim, dessa tia minha, que tinha minha avó e tal, né, várias vezes, gente, jogava na minha cara que eu comia a comida dela lá, de graça, gratuito, e que então que eu tinha que trabalhar para aquilo, e me carregava para o garimpo mesmo, para ajudá-los lá, né, como uma maneira ali de eu estar pagando pelo que eu estava comendo. Gente, eu era um adolescente ali, 13, 12 anos, falando isso para um adolescente de 13, 12 anos, sabe? E isso é uma coisa que eles sempre me jogaram na cara. Meu pai, quando eu tinha 18 anos, meu pai não queria mais nem comprar mistura, carne, lá pra casa, porque ele falava que ele não queria mais sustentar vagabundo, me chamando de vagabundo, gente, com 18 anos, morando lá no garimpo do Bandeira. Sabe? Mesma coisa que essa irmã dele também falava. Que não queria me sustentar. Sabe assim? Gente, eu ia para sítio, eles tinham sítio. Eu ajudava a pastorar a vaca, eu ajudava no sítio. Eu ia para bar. De uma maneira ou de outra, né, gente? Eu estava ajudando eles também. Eu não ficava em casa. Como eu falei para vocês, eu tinha minhas funções. Sabe? E aí, gente, essa tia minha lá, ela nunca gostou de mim. Inclusive, Lindaura, não sei se você viu essas histórias aí. Eu me assumi pra ela lá depois, né, que eu tinha que ficar na casa dela, que meu pai não me queria lá na casa dele. Então eu tinha que ir pra casa dela. Me assumi com 15 anos. Ela me trancou no quarto junto com a minha mãe, porque daí eu comecei a estudar aqui nessa cidade, e aqui tinha só até o colegial, aqui era o colegial, né? O garimpo tinha só até a 8ª série, hoje em dia existe 9º ano. Mas na época era a 8ª série, então eu comecei a estudar aqui em Frutal e aqui, chegava aqui no primeiro colegial. Aí, garimpo do Bandeira é um ovo, né, gente? Quem foram meus primeiros amigos aqui? Sapatona, lésbica, viado, todos essas pessoas, né? Me aproximei dessas pessoas, que a gente se atrai. A gente tem um sensorzinho assim que a gente vai se atraindo. A gente se entende um outro, né? Assim, né? Quem foram minhas primeiras amizades? Essas pessoas aí, né? E o que chegou lá no garimpo do Bandeira? A fofoca no garimpo do Bandeira lá chegou. Que eu estava andando aqui em Frutal com sapatão e com viado. O que aconteceu? Essa mãe minha e essa tia minha me trancaram dentro do quarto. Eu estava me arrumando para eu vir para a escola. Tinha 15 anos na época, né? E aí me trancou no quarto e essa tia minha veio e falou assim pra mim: fiquei sabendo que você tá andando lá em Frutal com sapatão e com viado e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim: é isso mesmo, tô andando lá em Frutal com sapatão e com viado, não sei o que, né? E ela falou assim... Sabe o que ela fez, gente? Ela veio assim perto de mim, me deu um tapa assim na cara, ó. Essa tia minha, essa que deu a camiseta aí, deu um tapa assim na minha cara, falando assim que nunca mais era pra falar que ela era tia minha, né? E que era pra pegar minhas coisas e sair lá da casa dela. Aí, gente, eu ficava assim, ó. Uma casa, outra casa, uma casa, outra casa, uma casa, outra casa. Ninguém me queria, ninguém me queria. Minha mãe não falava nada não, só chorava, né? E me dava um desespero, gente, porque eu não tinha pra onde voltar, eu não tinha não sei o que, né? Depois tive que voltar pra essa casa ali do meu pai mesmo, porque eu não tinha pra onde ir, não tinha nada, não tinha lugar, não tinha nada, né? E aí depois eu fui lá pra outra cidade, que eles também não me queriam lá, meu pai não me queria lá, por eu ser assim como eu sou, me carregaram
carregou pra outra cidade. Na outra cidade, os parentes lá também não quis, me mandou de lá de volta. Aí eu me assumi lá pro meu pai não me queria mais lá e tal, né? E aí já tinha 18 anos depois. Pra essa tia minha e pra minha mãe eu me assumi, eu tinha 15 anos. Pro meu pai eu me assumi, eu tinha 18 anos, depois que eu voltei de uma outra cidade que eu tinha ido. Quando eu me assumi pro meu pai falou assim que... Eu falei assim, pai, eu sou gay. Ó, esperei ele chegar do almoço e falei pra ele, pai, eu sou gay. E ele falou assim, gay? Gay o que, menino? O que é isso? Eu tinha tido um sonho, gente, que eu tava me assumindo pro meu pai. Eu tenho vários sonhos, agora que eu pensei nisso. Nossa, eu tenho vários sonhos que eu tô fazendo. Bafo. Tinha 18 anos, tá? Aí, sentei lá. Aí fui falar isso pro meu pai, falei, pai, eu sou gay. E ele falou assim pra mim, gay o que, menino? O que é isso? E eu falei assim, pai, eu sou viado. E ele falou assim, viado, menino? Que é isso, né? Eu falei assim, pai, eu não gosto de mulher, né? Aí ele já tava comendo, ele parou assim, né? Preferia morrer sem saber. E aí, gente, saí lá pra fora depois, minha mãe entrou lá pra dentro, né? Falou pra minha mãe que não me queria mais lá, porque ele não queria andar pelas ruas do garimpo e escutar os amigos dele falando que ele tinha um viado morando debaixo do mesmo teto que ele. Então que era pra minha mãe arrumar uma casa pra eu morar, que ele não me queria lá, não me queria mais me ver lá. Tinha 18 anos, né? E aí... pra onde que eu ia? Gente, eu não tinha pra onde ir, eu não tenho pra onde ir, criatura. Eu não tinha pra onde ir mais, ninguém me queria em lugar nenhum, gente. E aí depois, o que tivemos que fazer? Aí minha mãe teve que ir comigo lá. Minha mãe foi conversar com essa tia minha, que já tinha me enxotado de lá. Essa daí, ó. Essa que já falou que não gostava de mim. Essa daí minha mãe teve que ir lá conversar com ela, porque eu não tinha um lugar pra eu ir, não tinha um lugar pra eu morar, não tinha nada mais, né? Tava com 18 anos ali, né? Aí, essa tia minha, essa daí, ó, Lindaura, que me deu a camiseta, sabe o que ela falou? Eu tinha 18 anos. Ela falou assim, Maria, eu já dei o quarto lá, e minha avó tinha falecido, né? Eu já dei o quarto pro seu filho, falou o nome do meu irmão, né? Tem que ver com ele, se ele quer lá, né? Se ele quer eu lá, seu filho lá. Se queria eu lá. Foi minha mãe ver lá se o meu irmão deixava eu dormir lá no mesmo quarto lá que ele, né? Que meu pai não me queria mais lá porque eu era viado. Foi minha mãe lá. Sabe o que meu irmão falou? Falou assim que podia ficar lá, mas que era pra eu arrumar um serviço. Depois, gente, eu tava trabalhando fazendo pesquisa, que não me queria muito tempo lá. Eu tava trabalhando fazendo pesquisa. Aí juntei um dinheiro depois e vim embora aqui pra cidade, né? Dinheiro pra comer nem nada, mas eu tinha um dinheiro, fui lá e paguei alguns aluguéis adiantado lá no centro da cidade, consegui alugar um apartamentozinho aqui e me mudei pra cá. Depois não tinha condições mais de pagar lá, conversei com o homem e tal, consegui depois ir mudar pra uma casa, fui mudando pras casas e tal, aí deu mais certo. E aí, gente, quando eu coloquei as minhas coisas, né? Porque tava insustentável. Eles não me suportavam lá. Eu já sabia que essa tia minha não gostava de mim, porque ela deixava isso bem claro. Eu já sabia que ela não gostava de mim, ela já tinha falado pra mim isso já. Que inclusive era pra nem falar que ela era minha tia, né? Que ela não queria um viado lá na casa dela também, né? Eu já sabia disso tudo, já tinha passado por isso, né? Não conversava mais com ela e tal, né? E meu irmão também nunca me tolerou. Nunca, gente, nunca. Eu tinha quando eu tinha ido para uma outra cidade, que meu pai tinha me colocado para fora de lá, né? Aí depois eles não me queriam lá, nessa outra cidade que eu fui, né? Aí voltei. Aí, gente, nessa história que eu tô falando pra vocês, aí tinha intervalo das férias, né? E o meu irmão ainda estudava, que o meu irmão é mais novo do que eu. A professora tinha pedido pro meu irmão colocar assim, ó, toda professora faz, né? Eu lembro disso direitinho, gente, da escola, né? Como redação das férias, como foram as suas férias, né? E o meu irmão tinha feito uma redação das férias. Aí a professora falando, né, para as pessoas falarem como tinha sido as férias, né? E eu abri lá, fui ler a redação do meu irmão. E meu irmão tinha falado que ele tinha um irmão, mas que graças a Deus tinha ido embora. E minha mãe estava assim do meu lado. Eu falei assim, nossa mãe, olha aqui o que meu irmão escreveu. Meu irmão escreveu, gente, isso numa redação da escola.
como tinha sido as férias dele. Foi uma dessas vezes aí que meu pai não me queria mais lá. E ele nem sabia ainda nessa época que eu era. Não tinha me assumido pra ele. Foi depois que eu fui embora, aí eu voltei, aí que eu fui me assumir. Viu? Aí nesse quarto aí, ó, que eu tinha que dormir junto com meu irmão. Você pensa que é só? Não. Estávamos na escola e tínhamos uma professora de inglês em comum. Minha sala lotada, porque era bastante aluno, né? E essa professora falou assim, me chamou pelo meu nome, aquele nome morto que eu não gosto, que vocês sabem, né? Você tem um irmão? E eu falei assim, tenho. A professora lá no centro do quadro e eu lá na minha carteira. Você tem um irmão? Nossa, vocês são tão parecidos, né? Por que ele não gosta que fala que você é irmão dele? E eu falei assim, gente, foi um silêncio na sala de aula. Só consegui falar assim pra ela, sabe? Minha cara rachou quando ela falou isso pra mim. Falei assim, professora, não sei, né? Aí ela falou assim, nossa, mas por que ele é assim? Ele não tinha que ser assim, não, ai. Tá? E meu irmão era mais novo do que ele é hoje. Quem sabe hoje, né, gente, ele já amadureceu mais um pouco, né? Depois aí aconteceu tudo que aconteceu aí, né, gente, né? Aí vocês já sabem e tal, né? Meu irmão depois veio pra minha casa algumas vezes, mas eu sabia, né, que o meu irmão também não gostava de mim, né? Ah, ninguém gosta de você. É, gente, eu não posso fazer as pessoas gostarem de mim mesmo, né? Gente, pra vocês verem, uma vez comecei a ver, né, que o meu irmão, na época de Facebook, né? Que o meu irmão, ele curtia tudo de todo mundo e tal, né? E nas minhas publicações não tinha uma curtida do meu irmão. Uma. Nada. Aí comentei com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu acho que meu irmão não gosta muito de mim, não. Porque as minhas coisas, ele não comenta nada. Aí minha mãe falou pra ele, aí apareceu várias curtidas nas minhas coisas, né? Mas depois também cortamos a nossa relação. Porque me ofendi demais, assim, com meu irmão no hospital também, quando eu tive que ficar no hospital com o meu irmão, e em uma das ligações, o meu irmão falando, perguntando pra mim se eu tava me comportando lá, se eu tava me comportando lá, se eu não tava falando alto lá, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que eu não tava fazendo palhaçada lá não, né, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ainda falou pra mim assim, você tá aí com o nosso pai, mas é você que tem que ficar com o nosso pai mesmo. Porque quando a mãe se acidentou lá e tal, minha mãe tinha quebrado o braço, quem ficou com a minha mãe foi eu. Minha mãe falando, meu irmão falando pra mim. Quem ficou com a minha mãe fui eu. Você tem que ficar aí agora, aí. Porque é a sua vez. Eu também tenho minha vida aqui. Ele falando pra mim. E ele já lá no seminário dele pra lá, né? E aí, gente, você não tá gritando aí não, viu? Você tem que se comportar aí. Olha os seus jeitos aí no hospital, não sei o que, gente. E eu tava tão abalada lá com meu pai no hospital, tava passando as noites com meu pai lá no hospital, revezando entre eu e minha mãe. Mas me deu uma crise de choro, de choro, de choro. Eu não dava conta de parar, gente, no telefone não dava conta de parar de chorar. Porque, né, tava muito assim pra mim, né? E ninguém acreditava que, nem essa tia minha aí que não gostava de mim, né? Nem ela acreditava que eu ia para o hospital ficar com meu pai quando meu pai se acidentou. Que meu pai se acidentou desse jeito lá em 2019. E eu que fui para o hospital ficar com meu pai. Depois revezamos entre eu e minha mãe, que meu pai ficava chamando muito ela. Me deu uma crise de choro, não dava conta de parar. E minha mãe falando, não, meu filho, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma. E, gente, mas ali pra mim foi a gota d'água. A gota d'água. Depois eu me afastei deles todos ali e tal, quando eu levei o cachorro lá e tal, né? E aí depois, quem trouxe eu mais o cachorro aqui em casa, né? Que eu fiquei lá debaixo das bananeiras, né? Porque meu pai não me quis lá com o cachorro, ficava perguntando do cachorro, depois não me quis lá com o cachorro, e minha mãe aquela frescura por causa de cachorro e tal, né? Quem me trouxe aqui depois foi o meu irmão, que o meu irmão tinha ido pra lá de férias, lá, meu irmão tava lá de férias, né? Também. No carro, dá pra ver no vídeo, tem um vídeo até aí hoje. Tem gente até que comenta assim, nossa, mas que silêncio nesse carro, né? Entre você e seu irmão, gente, porque é aquilo mesmo, né? Eu não tinha liberdade, não tinha e nunca tinha tido liberdade com meu irmão, entendeu? Nós não éramos pessoas próximas e meu irmão fazia questão, né, de não ser, entendeu? Só que o julgamento quem faz, gente, é Deus, né? E eu
eu tô vivendo minha vida, entendeu? Só que eu também preferi me afastar, viu, gente? Preferi me afastar porque eu também entendo, né? Foi a religião que ele quis seguir, né? A gente sabe, gente. Igreja Católica, gente, não suporta homossexuais. Eles não toleram homossexuais. Eles não aceitam homossexuais. E foi esse caminho que o meu irmão decidiu seguir, gente. Então tá. E mas seu irmão não sei o que, não sei o que. Gente, eu ainda inclusive fui uma das pessoas que apoiou o meu irmão nessa decisão dele. Ele, gente, era o sonho dele. Meu irmão queria ficar só assistindo missa. Meu irmão ficava o dia inteiro assistindo missa. Ele só falava nisso, não sei o que, de igreja e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente sabia que era um sonho para ele. Ele já estava com uma certa idade, né? E eu ficava encorajando ele, falando, você não vai lá pro seminário, né, que era seu sonho, vai atrás do seu sonho, não sei o que, ficava falando pra ele, mesmo tudo já tinha acontecido, já sabia já como que meu irmão era, eu ficava incentivando pra ele ir atrás do sonho dele, porque eu sabia muito bem que era um sonho pra ele, entendeu? Então, gente, meu irmão foi lá e tal, tá lá, tá seguindo o sonho dele, gente. Vai aí, faz o seu sonho aí, entendeu? Siga o seu sonho. Dei forças para o meu irmão também, apesar dos pesares. E nós não tivemos mais contato, tá? Meio do ano eu fui lá, ele estava lá. Tá do mesmo jeitinho, né, gente? Só que ele não gosta de comparação e ele não gosta nem de ser lembrado assim como o irmão dele. Ele não gosta mesmo. Ele não gosta. Cada pessoa é uma pessoa, gente. Quem somos nós para julgar o próximo? Eu já comentei com a minha mãe também, né? Que, mãe, eu mais meu irmão, a gente não parece irmão. Parece apenas dois seres humanos, né? Então, ô Lindaura, e aí, essa tia minha, depois, nesse dia que eu fui lá, né? Eu tava com a minha bolsa nas costas e tava saindo, né? E vi os dois lá, mexendo lá na horta, né? Colocando fogo lá nas bostas de vaca para colocar esterco lá na horta e tal, né? Os dois lá. Esse irmão meu e essa tia minha, que não gostava de mim. Eles não tinham trocado uma palavra comigo nesse dia que eu fui lá. E eu tava com a bolsa nas costas para eu vir embora. Vocês pensam que isso não dói, gente? Pensa. Dói, gente. Mas a gente finge que não, tá? Porque cada um é cada um, né? Queria que as coisas fossem diferentes, mas infelizmente... E essa tia minha, eu já sabia já que ela não gostava de mim, né? Quando ela me deu um tapa na cara, imagina, Lindaura, se alguém te dá um tapa na sua cara, eu tô falando Lindaura porque foi você que comentou isso. Imagina, Lindaura, se eu vou aí, vou te dar um tapa na sua cara por você ser quem você é. E se você for minha parente, eu vou falar. Nunca fala pros outros que você é minha parente, não, viu? Que eu não quero ter parente como você, não. Por você ser assim como você é. Viu, Lindaura? Tá? Entendeu? A nível de comparação. Tá entendendo, Lindaura? Tá? E aí, a dia com Lindaura, ela perguntou também. Sabe o que eu queria saber, amiga? Se der pra você me responder, sua mãe te ajuda financeiramente? Eu vou te responder, viu? E aí, gente... Tá vendo porque eu evito esses comentários, esses conteúdos de família? Porque eu sempre tô tendo que entrar nessas histórias, gente. Eu já vivi tudo isso, gente. Eu já passei por isso. Sabe, gente? Como vocês falaram, né, pra mim... Teve até uma comentando, né? Seu pai te tolera lá, né? Não suporta você, te tolera lá, né? Eu percebi, gente, esses olhares assim dele e tal, né? A ignorância que ele trata minha mãe ainda por questões de dinheiro, né? Só, gente, que eu não quero ficar gravando vídeo falando disso, sabe? Instigando ódio nas pessoas, né? Gente, cada um é cada um, cada qual é cada qual, para cada cabeça uma sentença. Gente... Eu, que sou a parte que está inserida nessa história, eu já passei por isso. Essas histórias me machucam, me dói muito eu ter que ficar lembrando disso. Ah, mas você é uma pessoa e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, sim, sou uma pessoa como eu tinha que ser e como eu sou. Queria ser muito mais do que isso, mas não posso não. Eu sou assim como eu sou. Viu? E aí, gente, aí tem algumas de vocês que ficam falando assim, né? Ai, Meg, querida, conta a história do seu passado, não sei o que, não sei o que. Gente,
Quando eu fui ali para adoção, eu tive ali, ó, que contar tudo ali para a assistente social, minha vida do começo, as entrevistas que ela fazia comigo, era isso, viu? Fiz várias, e aí tendo que contar a minha história ali para ela, história por história, os personagens da história da minha vida e tal. Quando eu fui lá para psicóloga, eu tive que contar na psicóloga também, psicóloga tive que pagar, foi a parte, viu? A adoção foi ali, que eu tava ali tentando adotar, né? Tive que contar também ali pra psicóloga toda a minha vida ali, tal, e 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 tal. Gente, tem vários videozinhos meus aí no YouTube contando toda a minha história e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, eu não quero mais ficar falando sobre isso. Eu já passei disso, eu já superei isso. São histórias que me doem, eu não quero ficar lembrando disso, sabe? E aí, gente, eu quero me libertar, assim, de ódio e de rancor. Por mais que seja difícil. Por mais que aqui vocês me vejam aqui, ó, eu brigando com as pessoas e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, porque eu tô aqui em casa, as pessoas querem vir me ofender aqui em casa. Que o canal é minha casa, as pessoas querem vir me ofender aqui. E é por isso que eu bato na tecla aí, do babado mesmo, respondendo mesmo. Entendeu? Então, gente... eu não quero ficar guardando ódio e rancor. E quando vocês comentam essas coisas aí e tal, e tal, e tal... gente, ok. Gente, eu sei de mim, sabe? E eu quero lidar com a minha partida pro céu, ou seja lá pra onde eu ir... e com a minha mente assim, tranquila, minha consciência limpa. Eu fiz o que fiz, sabe? Se eu morrer, gente, e minha casa ficar assim pro meu irmão, né? Porque pode ficar pro meu irmão. Se eu morrer e a gente não sabe, o mundo tá tão violento, né, gente? Teve uma época que eu até pensei assim, nossa, meu Deus, se eu morrer, minha casa vai acabar ficando pro meu irmão, né? Que me tratou assim, tão dessa forma, né? Mas, gente, hoje em dia também, se um dia acontecer isso, né? Se eu for primeiro que o meu irmão, né, acabar acontecendo isso, se meu pai e minha mãe já não tiverem mais aqui, né? Que meu pai tá muito debilitado já, né? Ok, gente, tá ok, entendeu? Faça bom aproveito, entendeu? Que é minha família, é sangue do meu sangue. Tá bom, gente, tá bom, melhor do que ficar pro governo, tá? E é isso, gente, então até nisso aí, Deus já me transformou por dentro. Não que eu seja a melhor pessoa, nossa, como você é boa, Megan, como você é boa, Megan Fiorelli. Não, gente, eu sou só um ser humano. Né? Mas a gente tem que ir em busca de melhorias. E aí, gente, vocês vêm aqui, eu sei que alguns de vocês têm raiva e não sei o que, você não tá vendo a Isa falando aí, não sei pra que você voltou lá, que não sei o que, não sei o que. Liberar o perdão para as pessoas. Não que a gente precise de liberar, mas que a gente precisa seguir o nosso caminho, gente. Imagina, tivesse acontecido alguma coisa com eles, deles morrer lá, e eu ter ficado com isso na minha cabeça, gente, o resto da vida, de não ter voltado lá, de saber como é que eles estavam, de saber como é que as coisas poderiam ter sido, sabe? Então, gente, a gente tem que tentar hoje ser melhor do que a gente foi ontem e amanhã melhor do que a gente foi hoje, entendeu? Eu voltei lá também, gente, por desencargo de consciência, porque nós somos seres humanos. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Evolução. Vocês estão acompanhando minha evolução. Ai, gente, eu tô aqui na evolução, tá? Aí vocês ficam com essas perguntas assim, ó. Corta a minha evolução. Aí, gente, eu tenho que voltar de novo aqui, ó. Ó a vida. Eu tenho que voltar aqui de novo aqui, ó, pra esse ponto aqui, que é desse ódio aqui, desse rancor aqui, que eu tô aqui com vocês e tal, não sei o quê. Ah, porque você é assim, assado? Ah, porque você fez isso comigo? Eu já passei dessa fase, gente. Gente, eu já passei dessa fase. Já passei disso. Eu não preciso mais disso, gente. Eu não quero mais nem ficar entrando nesses assuntos, tocando nesses assuntos, porque me dói, mexe comigo. Entendeu? Né? Entendeu, gente? Ficou claro? Tá? É daqui pra frente. Me perguntem coisas daqui pra frente. Tá bom? Aí,
O Eli, não, é Dia a Dia com Lindaura. Falei Eli porque eu anotei vários comentários aqui, né? Dia a Dia com Lindaura. Sua mãe te ajuda financeiramente falando? Sim, Lindaura. Minha mãe me ajuda. Me dá uma quantia em X todo mês, né? E aí, gente? Raciocinem aí. Raciocina. Gente, eu tô mandando um salário mínimo para o meu financiamento. Um salário mínimo para o meu financiamento. A cada 2 meses, eu faço as minhas depilações a laser, que é R$ 300 cada uma. Gastei quase um salário mínimo com o cachorro. Eu sou assalariada, gente. Assalariada. O que eu tenho mais de agora de frente é meu adicional noturno. Ué, gente, a conta não fecha, não. Ué, não fecha, não. Não tô ganhando do YouTube. Não tô ganhando do YouTube. A cada 2 meses, recebo ali R$ 500 ali do YouTube, que eu também tive que inteirar os R$ 500 para eu poder receber, porque senão eu não tinha recebido R$ 500 e eu acabo perdendo um pouco de dinheiro, porque eu tô inteirando ali para eu poder receber isso do YouTube. Por isso que eu falei para vocês que esse ano eu vou sair em prejuízo aqui do YouTube. Viu, gente? Aí, Lindaura, minha mãe me ajuda? Sim, me ajuda. E aí, gente, minha mãe acaba pagando a moto de eu ir, a moto de eu voltar. Às vezes, eu pago a ida, minha mãe me dá o dinheiro da volta, viu? E aí, vocês sabem que eu sempre tô levando as coisas lá pra minha mãe, né? E aí, o dinheiro que minha mãe me dá é o dinheiro que eu vou levando as coisas lá também. Entendeu? E aí minha mãe me dá um dinheiro, eu até pago minhas coisas, faço as coisas, depois eu levo as coisas lá também, pra ficar assim, entendeu? Vou comprar um móvel pra ela de Natal já, que tá nas minhas coisas aqui pra eu comprar, é uma coisa que eu quero comprar, tá? Vai sair do meu bolso, dinheiro e tal, né? E minha mãe me ajuda assim, todos os meses ela me ajuda, tá? Desde que eu voltei lá, né? Voltei lá depois de março desse ano, né, gente? Todos os meses ali, ela separa um dinheirinho ali pra ela me dar, viu? E aí também ela paga a moto na hora de eu vir, viu? Meu pai pagou a moto também uma vez, me deu R$ 100 pra eu voltar lá. 2 vezes, acho que meu pai me deu R$ 100 pra eu voltar também, né? E aí é isso, viu, gente? É isso. E, gente, as seguidoras também, às vezes, uma ou outra, às vezes, me ajuda. E é assim que eu vou sobrevivendo. Tem uma seguidora, gente, que eu não vou mentir pra vocês, não. Todos os meses ela me ajuda. Todos os meses ela me ajuda. Um não, 3. Umas 3. Dinheiro, tô falando, tá? E vem daí, né, gente, a minha renda. Viu? Aí às vezes eu falo assim pra vocês, gente, eu vou desistir do YouTube, que realmente no que se refere a YouTube tá difícil, mas as pessoas me ajudam financeiramente, acaba me ajudando as pessoas do YouTube que me mandam dinheiro, né? Porque outras coisas, ó, dinheiro de visualizações baixíssimo. E eu ainda tenho que inteirar. E dia a dia, com Lindaura, sim, minha mãe me ajuda sim, financeiramente, tá? E é como eu falei pra você aí, ela paga a minha volta. Aí eu sempre deixo pra eu ir lá também depois que eu recebo, né? O meu pagamento. Porque aí morro de medo de chegar lá assim, minha mãe não ter o dinheiro da moto, né? Porque eu vou de moto que é mais barato também. De eu não ter o dinheiro da moto, né? Aí eu sempre pago do meu bolso a ida, depois minha mãe me dá esse dinheiro. Ou às vezes minha mãe não me dá o dinheiro não, o dinheiro da ida, mas dá só o dinheiro da volta, que pra mim também tá ótimo, tá? E é assim, tá? Minha mãe me ajuda sim com esse dinheiro, tá bom? E, né, gente? E é por isso que eu tô conseguindo fazer as poucas coisas que eu tô fazendo. Para algumas pessoas, parece ser poucas coisas que eu tô fazendo, né? Só que para mim é muito, entendeu? Assim, né? Com o meu padrão de vida aqui tá ótimo, entendeu? Assim, só que eu ainda quero muito mais coisas da vida, né? A vida ainda quero muito mais coisas da vida, né? É isso. Respondido aí o comentário de vocês? Então, gente, esse assunto aí eu queria que vocês dessem uma ponderada aí nesses assuntos, assim, porque de família, sabe? Porque são histórias que eu já passei, que me machucam, eu ficar relembrando e tal. Não gosto mais, não quero mais ficar voltando a esse passado. Passado já passou, entendeu? É isso, viu, gente? E se eu não responder esses assuntos mais, é porque eu não quero ficar falando sobre isso. As pessoas já tinham pedido para eu falar sobre isso, eu já falei, não, gente, eu não quero ficar falando sobre isso e tal, família e tal, não quero, já passei disso, gente. Entendeu? Ficou claro, gente?
Eu espero que sim. Obrigada pela companhia, pela paciência, que eu sei que tem muitas de vocês aí me assistindo aqui até agora, até o final desse vídeo. Vocês são guerreiras, porque eu falo muito também. Tô aqui faz 3 horas falando aqui. Mais de 3 horas, desde que eu cheguei, mas contando tudo aqui pra vocês, é isso. Gente, a gente é o que a gente tem que ser, né? Famílias não são perfeitas, né? E, gente, essa tia minha, ela falou no final do ano já na minha cara. Ela nunca tinha falado que não gostava de mim, apesar da tudo que ela já tinha feito, né? Mas no final do ano ela deixou claro ali, que falou na minha cara que ela não gosta de mim e que não era pra eu voltar lá com todas as letras. Precisa de falar mais alguma coisa, gente? Eu ainda volto lá pelo meu pai e pela minha mãe. Nossa, mas depois de tudo isso? Sim, porque eu tenho temor a Deus. E se nós estamos respirando, estamos vivas, é porque existe um Deus aqui. E devemos respeitar as leis de Deus. Algumas é difícil, mas Deus nos conhece. Conhece o nosso pensamento, conhece nós. Deus tem intimidade com nós, né? E existe o livre-arbítrio também. Cada um faz da sua vida o que quiser e depois arque com as consequências disso. Ficou claro? Resta alguma dúvida para vocês? Deixa o like para mim no vídeo, gente. Se puder hypar esse vídeo, hype o vídeo para me ajudar. Tá bom? Obrigada pela companhia, pela paciência de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.